Nas muvucas do Valdo, apoio Nossa Água, água mineral natural, nossa responsabilidade. Lotus Peças, uma seleção de opções em solução de autopeças. Arte de Vó, a sua opção em artesanato aos domingos na Praça da República. Manolito, barato todo dia, em até 5 vezes, sem entrada e sem juros. Transmosqueiro, viaje com garantia de tranquilidade na ilha. E White House, vem aí em Quaraci, outubro, aguarde. Nós estamos empunhando a bandeira, comemorando a nossa vitória. Que vitória! Tuna Luz brasileira, bicampeã nacional, já tinha sido campeã em 85 da Taça de Prata e foi campeã em 1992 do Brasil na Série C. Já tivemos homenagens ao Paysandu, campeão brasileiro de 91. Teremos depois do especial do Sírio, que será o nosso próximo programa, a homenagem ao Clube do Remo, campeão brasileiro de 2005. Hoje é dia de recordar. Hoje, quinta-feira, é dia de TBT, e um TBT bem cruzmaltino. Histórias que vão trazer de volta lembranças emocionais de um gol decisivo, quando a torcida ou parte dela já deixava o estádio e até não acreditava mais que fosse possível. Juninho vai falar também de lembranças materiais. Será que o herói do gol do título consegue trazer pra gente chuteira, bola, camisa, short, meião, faixa, medalha? Eu pergunto se isso é possível, porque a torcida invadiu o gramado e você vai poder reviver com a gente. Antes mesmo da partida terminar, a torcida não se conteve e invadiu o gramado do estádio Evandro Almeida naquela histórica decisão entre Tuna Luz Brasileira e Fluminense de Feira de Santana. Vamos trazer também histórias de um narrador que se ajoelhou na cabine do estádio Evandro Almeida, que se emocionou, que foi às lágrimas. O repórter que estava com ele, também com a voz embargada, viajou na emoção daquele épico jogo de futebol. Histórias, histórias. Sem vinheta, eu tô fora. Sem like, deixa seu joinha, compartilhe, comente, interaja com a gente. Eu não conto história. Na tela, a vinhetinha, diretor. E a gente começa, meus amigos, minhas amigas, meus muvuqueiros e minhas muvuqueiras, meus queridos amigos, a gente começa falando da forma como o narrador Toninho Silva viveu essa experiência. Era uma escala que ele não imaginava que o seu nome estivesse ali designado com a incumbência de transmitir aquele jogo. Eu era coordenador de esportes da Rádio Marajoara. Fui eu quem confeccionou a escala. O Toninho foi tomado de uma estupefação que ele conta pra gente. Fala da sua emoção, fala desse momento, fala do choro, fala de tudo o que você vivenciou naquela tarde antológica no Baenão. Meu querido irmão, amigo Toninho Silva. Alô, Valdão, amigos das muvucas do rádio, aquele abraço. Olha, Valdão, quero te dizer que é uma grande satisfação, rapaz, você não queira saber, participar agora com você nas redes sociais para falar da maior emoção que tive no rádio, justamente na partida da Tuna Luz Brasileira, né? Time do seu coração, na conquista do título de 1992. Bom, como eu estava começando a narrar futebol no rádio naquela época, eu, sinceramente, Valdo, não esperava, naquela altura, ter sido escalado pela direção da Rádio Marajoara para fazer a final entre Tuna e Fluminense de Feira. Na verdade, eu só fiquei sabendo mesmo
que iria narrar o jogo na sexta-feira, antevéspera da decisão, quando eu fui no quadro de avisos e li a escala que você fez, e lá constava o meu nome, o nome do Castilho e o seu nome para fazer a final. Fui para casa tremendo na base, Valdão. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu já me dava por satisfeito em ter feito o primeiro jogo da final, lá em Feira de Santana, na Bahia, no estádio Joia da Princesa, bonito estádio aquele, quando a Tuna perdeu de 2-0, e aí veio para Belém, veio para fazer a final, tendo que reverter o placar. Só que a final, sinceramente falando, eu não esperava fazer, por ser jogo de decisão e outros narradores mais experientes a rádio tinha na época, né? Mas olha, graças a Deus que aquele jogo coroou o trabalho da Super Rádio Marajoara, que na época fez todos os jogos da Elite na Série B daquele ano, e eu estive em todos eles. Então, Valdão, posso te dizer que foi a maior emoção que já vivenciei no rádio. Principalmente naquele gol do Juninho de cabeça, nos acréscimos. Me levantei na cabine, joguei a cadeira para trás, depois me ajoelhei e comecei a narrar o gol chorando. As lágrimas desceram com a voz embargada, Castilho me olhando. Foi natural toda aquela emoção. Não pensei em vexame, não me envergonhei do que fiz, mas não esperava que tivesse acontecido toda aquela emoção e o choro no ar. Mas graças a Deus, Valdão, que a Tuna foi campeã e nós empunhamos a bandeira da Tuna. Então é isso, meu amigo, nós estivemos lá, no Baenão, e vivenciamos a grande emoção do rádio, a grande conquista da nossa Tuna Luso brasileira. Um abraço, companheiro, fica com Deus. A Tuna tem que ter mais pressa. São 48. Lá vem a Tuna com o Mário Vigia. Rola no capricho agora para o Odino. O juiz quer jogo. A Tuna também. Galera de pé no Bairão. Vamos vibrar. O gol está pintando. Lá vem Charles. Bota na área esta bola, Charles. Ele abre na esquerda agora para o Mário Vigia. Amorteceu. Quem sabe agora? De longe bateu. Chega a zaga. Alivia o perigo. Cai na esquerda agora para o Mário Vigia. Derrubado. É falta. É falta para a Tuna. Bota o goleiro na área. Tem que sair agora, é agora ou nunca, Valdo! É a última chance da Tuna Luso brasileira no jogo, e a comissão técnica pede para que todos os jogadores venham para a área. O resultado só interessa se sair mais um gol, então que venha todo mundo. Ah, meu Deus, tem que ser agora. Altamir vai pra área também. Vamos ver agora o gol da vitória, o gol do título. Preparado, Mário Veja, capricha, Mário. Ele levanta as mãos pros céus, pede ajuda de Deus. Barreira ali com dois homens, no risco da grande área. É falta pela esquerda, Corneu. Levantou, tapinha do goleiro, bota pra fora, escanteio. Escanteio. Última chance agora, Valdo. O árbitro resolveu ser complacente, deu mais uma chance. Escanteio pela direita, e agora Tuna. Vamos, Tuna, Júnior na cobrança. 49. Escanteio para a Tuna. Corneu Júnior, levantou na boca do gol. É gol! Obrigado, meu Deus! Gol da Tuna! 49,5 do segundo tempo! A galera invade o campo! É gol da Tuna Luso brasileira! Somos campeões! Obrigado, meu Deus! Obrigado! É gol da Tuna, Valdo! Haja coração para segurar essa emoção! Na cobrança da falta do Mário Vigia, Juninho, esse jogador foi dado como inutilizado para o futebol. Esse jogador, depois de uma contusão seríssima nas disputas de um campeonato paraense, foi dado como inutilizado.
Sua perna estaria atrofiada, mas ele brigou contra tudo e contra todos. Com a ajuda do departamento médico da Tuna, ele está inteiro para provar que tem condições de jogar futebol por muito mais tempo. O jovem Juninho subiu com garra, com aplicação, com determinação, com sangue, meteu a cabeça na bola e foi pra galera que não se conteve, invadiu o gramado do Bairão. A Tuna é bicampeã brasileira, Lírio! Graças a Deus, bicampeão! Um time com garra, com vibra, bicampeão brasileiro. Daí a emoção extravasada pelo vice Alírio. A Tuna é bi! Daí então, mais uma vez, você teve a oportunidade de ouvir com Toninho Silva, comigo nessa transmissão, o gol que deu título à Tuna Luso brasileira. Essa gravação, ela circulou no meio Cruz Maltino, vou usar um termo da moda, viralizou no universo tunante. Até torcedores de Remo e Paysandu também fizeram questão de guardar isso, porque alguém colocou no CD player, aquele disquinho que era a tecnologia da época. Hoje, adaptada a outras tecnologias, essa gravação continua sendo lembrada e a gente fez questão de trazê-la aqui nesta homenagem à Tuna Luso brasileira. O Toninho Silva faz ali algo que eu nunca tinha visto nenhum narrador esportivo fazer. Se emociona, chora, muita emoção aflorando e deixando a gente naquele estado de êxtase total. Muito obrigado, Toninho, muito obrigado, meu irmão. Olha, a campanha da Tuna Luso brasileira, ela começa no dia 22 de março de 1992, quando a Tuna Luso brasileira vence o Motoclube por 1-0. Tuna Luso brasileira e Motoclube de São Luís do Maranhão, 1-0. Gol marcado pelo Ageu Sabiá. O Ageu cantou alto, Sabiá cantou alto e a Tuna venceu o Moto por 1-0. Segundo jogo da Tuna, lá mesmo no Souza. Dessa vez o Flamengo do Piauí era o time derrotado pela equipe Cruz Maltina, também por 1-0. Dia 29 de março, Tuna 1, Flamengo do Piauí 0, gol de Tarciso. E aí veio o Isabelense, o frangão da estrada. A Águia venceu o Isabelense por 3-1. Esse jogo não foi no Souza, esse jogo aconteceu no estádio Evandro Almeida do Clube do Remo. Tuna 3, Isabelense 1, no dia 1º de abril, Tarantini marcou contra. Varela e Ageu marcaram para a Tuna Luso brasileira. Tuna 3, Isabelense 1. Depois a Tuna Luso pegou Moto Clube de novo, só que em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, e ficou no 0-0 no dia 8 de abril. No dia 12 de abril, a Tuna voltava a jogar com o Isabelense, dessa vez lá no estádio Francisco Abreu, o Abreuzão, e foi registrado empate de 1-1. Dia 12 de abril, Tuna 1, Isabelense 1, para o Isabelense Almir, para a Tuna Luso brasileira Tarcísio. Flamengo do Piauí, que já tinha perdido no Souza, recebeu a Tuna Luso brasileira em Teresina, no estádio Albertão. O jogo foi no dia 16 de abril e mesmo lá em Teresina, a Tuna Luso brasileira foi para cima e arrancou um empate importantíssimo. Jaime marcou o gol da Tuna e Etevaldo marcou para o rubro-negro piauiense. No dia 19 de abril foi a vez da Tuna voltar a São Luís, agora para enfrentar a equipe do Sampaio Correia no estádio Castelão. 1-0 Tuna, 19 de abril, gol de Joãozinho, saudoso Joãozinho, que já nos deixou. Era o encerramento da primeira fase, a Tuna com o seguinte desempenho: 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Com este desempenho, a Tuna conseguiu passar para o triangular. Triangular com o Altos do Piauí e o Nacional do Amazonas. No dia 10 de maio, a Tuna estreava no triangular e vencia o Altos do Piauí por 1-0 lá em Teresina, no Albertão. Gol do Guilherme, o garoto Guilherme, fazia o gol da Tuna. No dia 14 de maio, Tuna 0, Nacional 0. Nacional do Amazonas veio a Belém e arrancou empate com a Tuna, 0-0 no Bainão. No dia 21 de maio, a Tuna vencia o Altos de novo. Agora, jogo realizado no Bainão, no estádio Evandro Almeida.
Tuna 1, Altos 0. No dia 27 de maio, Tuna 2, Nacional 2. Jogo realizado na capital Baré, na capital amazonense, estádio Vivaldo Lima, 2-2, gols da Tuna, Ageu Sabiá, Zé Divan e Aloísio marcaram para o Nacional. Com isto, a Tuna estava classificada para as finais. É hora da gente trazer a torcida também para falar aqui nas muvucas do Valdo, né? Daqui a pouco a gente vai trazer o Juninho, hein? Daqui a pouco um papo com o Juninho. Agora a gente vai ouvir o que tem a depor, o que tem a dizer os torcedores, não apenas os torcedores genuinamente tunantes, mas como a Tuna é o time de todas as torcidas, a Tuna é tida e a vida como o segundo time dos paraenses. Então vamos ouvir um torcedor da Tuna, um torcedor do Paysandu e um torcedor do Remo. Até porque, na final, no jogo que a gente vai falar daqui a pouco, entre Tuna e Fluminense de Feira de Santana, no Bainão, bandeiras cruzmaltinas, alvicelestes e azulinas se misturavam. As cores dos 3 principais clubes do futebol paraense estavam juntas em favor da Tuna Luso brasileira naquela decisão contra o Fluminense baiano. Primeiro depoimento a gente traz do torcedor do Remo, Tião da Cidade Velha. É ele quem vai falar sobre a emoção daquele jogo. Fala, Tião. Da muvuca do Valdo, que está falando aqui é o Tião do bairro da Cidade Velha. Como vocês sabem, sou remista de coração. Mas em 1922 estava no Bainão, torcendo pela poderosa Tuna, naquela grande final. Confesso para vocês que já no finalzinho, já não acreditava mais que ia sair o gol. Fui embora do Bainão, quando chegou na porta do Bainão, saiu o gol da Tuna. Voltei e fui para a festa. Nossa poderosa Tuna foi campeão em 1922. Valeu, Tuna! Obrigado, Tião. E olha só quem está na minha mão, só para rimar. Você deve lembrar daquele provérbio, aquele ditado que diz que dessa mata não sai coelho. Olha só, arte de vó. Do artesanato, da criação de arte de vó, sai coelha. Sai coelho, sai coelha, sai galinha, sai gato, sai girafa, sai tudo o que você imagina em forma de artesanato. Temos peso de porta, temos puxa-saco, temos bonecas, bonecos, tudo que você gosta para enfeitar, para decorar a sua casa. Arte de Vó tem na Praça da República, aos domingos de 8 ao meio-dia, pela Oswaldo Cruz, em frente ao curso de idiomas. E essa beleza de coelhinha aqui, dá um tchau aí pra galera. Tchau! Tchau, galera das muvucas! Ei, galera das muvucas! Eu sou da Arte de Vó, mas eu posso ser sua. Então já sabe, Arte de Vó espera por você. Também por conta de nossa água. Olha aqui, diretor, vamos tomar uma aguinha para hidratar. Tchim-tchim, diretor, tchim-tchim. Nossa água, nossa responsabilidade, água natural, mineral. Em Mosqueiro, viaje com segurança. Além das vans, os micro-ônibus, os vermelhinhos da Transmosqueiro estão prontos para você embarcar e fazer a viagem mais segura na ilha. Fuja do clandestino. Na ilha, vá de Transmosqueiro, seja qual for o seu destino. Catraca eletrônica, biometria facial, total segurança com a Transmosqueiro. Lotus Peças, solução em autopeças. Fale com Lucas, fale com Thiago Daibes e você será sempre muito bem atendido. Pode ligar, você pode ligar, use o seu cartão para fazer o seu orçamento e não esqueça, a entrega delivery é grátis na sua oficina, meu amigo mecânico, para você, meu amigo, que quer comprar aquela peça para deixar o seu carro joinha, joinha, né? Tipo o like que você tá dando aqui, joinha, joinha, tá bom? Quero falar aqui, claro, não poderia ser diferente, de Manolito. Sírio Manolito tem o melhor para você e para sua casa. Você vai ter confecções, vai ter calçados,
tudo para você se preparar para o Sírio. E móveis para sua casa. Móveis em até 10 vezes sem entrada e sem juros no seu cartão. E qualquer confecção ou calçado, artigo esportivo, artigo para viagem, cama, mesa e banho em até 5 vezes no Manolito no seu cartão sem entrada e sem juros. Meu amigo, você que é empresário, você que é executivo, você que quer um ótimo local para fazer uma refeição de primeira, num ambiente de muito lazer, de muito entretenimento e de muito conforto, um ambiente requintado, sofisticado e bem familiar, White House. Vem aí em Icoraci, em outubro, o White House, inauguração. Aguarde! A gente volta daqui a pouco com mais depoimentos, com mais histórias desta conquista fabulosa da nossa Cruz de Malta, da nossa tuna luso-brasileira. A gente volta, jato! Olá, galera! E aí, demorei? Claro que não, né? Estamos de volta nas muvucas com as lembranças da tuna campeã brasileira de 1992. Um torcedor do Remo, o Tião, falou, você viu, você ouviu e agora você vai ver e ouvir um torcedor do Paysandu. Não existe espaço mais democrático do que um espaço para os maltinos. Você nunca, provavelmente não terá nunca um torcedor do Remo dizendo que torceu pelo Paysandu campeão brasileiro. Ou um torcedor do Paysandu dizendo que torceu pelo Remo campeão brasileiro. Mas é comum que torcedores de Remo e de Paysandu torçam pela Tuna. A Tuna é mesmo time de todas as torcidas, é ou não é? É o segundo time, é o que se diz, o segundo time do paraense, é ou não é? Então vamos ao torcedor do Paysandu. O meu amigo, professor Sérgio Bandeira, é quem traz agora o seu depoimento. Vamos lá, fala, Sérgio. Fala, Valdão. Aqui é o professor Sérgio Bandeira, seu ouvinte fiel no programa As Muvucas do Valdo, torcedor apaixonado, muito apaixonado do nosso glorioso Paysandu. E estou passando aqui para poder marcar esta grande conquista do futebol tunante, porque a Tuna Luso-Brasileira efetivamente é o segundo clube de todo paraense, e eu também, como paraense, como torcedor do Paysandu, também sou um torcedor da Tuna. Então esse título de 1992 foi de muita expressividade, e a gente há de ressaltar também que era um time predominantemente formado por paraenses. A única exceção era o goleiro, o Mário Fernando, que inclusive foi campeão pelo Paysandu em 1991. Ele acabou se tornando bicampeão brasileiro em 91 pelo Paysandu e em 92 pela Tuna. Então, este meu depoimento é para marcar a importância desse título como torcedor do Paysandu, mas também como torcedor tunante. Eu acompanhei vários jogos da Tuna naquele ano, mas infelizmente não estive na decisão por motivo de viagem, mas torci muito e fiquei muito alegre com a conquista, que foi uma conquista de todo o povo do Pará. Um grande abraço e parabéns pela sua Tuna. Valeu, professor Sérgio Bandeira! É a Tuna, o clube mais democrático. Como é que um clube consegue reunir as torcidas que seriam, porque Tuna e Remo é clássico, Paysandu e Tuna é clássico, seriam rivais da Tuna Luso-Brasileira. Mas não são. Os torcedores de Remo e Paysandu conseguem abraçar a Tuna, e isso faz muito bem para a Cruz de Malta, para a Transportiva, para a Fogueira, para a Luso-Brasileira, para a Águia do Souza. São tantas as denominações carinhosas que foram cultivadas ao longo do tempo para contemplar
a nossa amada Tuna Luso brasileira, que já foi nos primórdios Tuna Luso comercial, Tuna Luso caixeiral. Primeiro Tuna Luso caixeiral, depois Tuna Luso comercial, só para obedecer uma ordem cronológica, e depois Tuna Luso brasileira. Agora a gente vai trazer um torcedor genuinamente cruzmaltino, essencialmente cruzmaltino. É hora de trazer o Bruno, lá da Sacramenta. Presta atenção no depoimento desse cara aí. Fala, Bruno. Fala, Valdo Souza, saudações cruzmaltinas, meu amigo, aqui é o Bruno da Sacramenta e é um prazer estar falando contigo, ainda mais se tratando da Tuna Luso brasileira, esse time que a gente tanto ama. Cara, falando de 92, foi o dia, eu acho que, sobre o futebol mais marcante da minha vida. Meu pai me levou para assistir a final contra o Fluminense e eu lembro bem de chegar no Bainão e me deparar com o estádio lotado, claro, né, com a ajuda da torcida do Remo, do Paysandu, torcida paraense, enfim. Lembro bem que a Tuna tinha um timaço, Ageu, Tarcísio, Juninho, e a Tuna foi para cima, já que ela estava em desvantagem, né? Havia perdido o primeiro jogo para o Fluminense, e no primeiro tempo, depois de pressionar muito, ela conseguiu fazer 1-0, aumentou a nossa confiança, mas aí no segundo tempo o Fluminense foi lá e empatou o jogo. Caramba, o desânimo tomou conta da arquibancada. Eu lembro do meu pai já lagrimando, a torcida dando aquele título como perdido. Mas aí, Tuna é Tuna, nunca desiste. No final, a Tuna consegue fazer 2-1. E já nos acréscimos, o Juninho vai lá e vira o herói, né? Fazendo aquele golaço de cabeça. Desde ali, eu descobri o que é sentir o amor por um clube, né? E nunca mais a gente esquece do que foi e do que é a Tuna Luso brasileira. Realmente aquele dia foi inesquecível. Beleza, meu? Gente, muito obrigado aí ao Bruno, muito obrigado ao Sérgio, muito obrigado ao Tião. Torcedores de Remo, Tuna e Paysandu se manifestando aqui no canal Nas Muvucas do Valdo. Mas olha só, já falamos, né, que a Tuna se classificou para o triangular com o Nacional de Manaus, com o Altos do Piauí. Nacional do Amazonas e Alto do Piauí foram os adversários da Tuna no triangular do Campeonato Brasileiro de 1992 da Série C. E aí nós tivemos a Tuna eliminando essas duas equipes. O Fluminense de Feira de Santana, que também saiu de um chaveamento parecido, chegou com merecimento à final do campeonato para decidir, para disputar com a Tuna Luso brasileira. E o primeiro jogo aconteceu lá em Feira de Santana, na Bahia, no dia 7 de junho. Tuna Luso brasileira e Fluminense de Feira de Santana, estádio Joia da Princesa. O árbitro daquele encontro foi o alagoano Marlon Nascimento. Os seus conterrâneos Ednelson Dias da Silva e Dorgival da Silva Viana foram os bandeiras. Era assim que se chamava o bandeira, né? Não era assistente, era bandeira. Então os bandeiras foram também do estado de Alagoas. Arrecadação e público não foram fornecidos. A Tuna jogou com Altemir, Mário Vigia, Juninho, Luiz Otávio e Joãozinho. Varela, Ondino, Sanalto, Jaime, Ageu e Tarcísio. Técnico, Nélio Pereira. O Fluminense de Feira com Eugênio, Itamar, Augusto, Estevam e Edinho. Newton, Dimas e Acácio, Mococa, Ronaldo e Esquerdinha. Treinador Veraldo Santos, e terminou 2-0 para o Fluminense de Feira de Santana. Imagine vocês, olha que situação para a Tuna reverter isso. 2-0 para o Fluminense. Foi a única derrota da Águia do Souza em toda a competição. Os gols do Fluminense foram marcados pelo Ronaldo e pelo Acácio. Jogo de volta. A Tuna precisando ganhar por 2 gols de diferença. Se terminasse 1-0, quem levaria o título seria a equipe baiana. A Tuna Luso brasileira, no primeiro tempo, aos 12 minutos de jogo, o Dema faz uma jogadaça, serve ao Tarcísio, o Tarcísio faz o gol da Tuna e o árbitro amazonense Odílio Mendonça anula o gol do Tarcísio porque ele viu uma troca de agressões no meio-campo entre o Dema e o Zelito.
Além de não confirmar o gol da Tuna Luso Brasileira, ele ainda expulsou os 2 jogadores. Aí você vai dizer, Valdo, mas não houve um prejuízo da Tuna porque as 2 equipes ficaram com 10. Só que você precisa entender, e é preciso fazer esse tipo de observação, a Tuna precisava fazer 2 gols para ser campeã brasileira. Ora, o prejuízo maior é de quem precisa construir alguma coisa. Ao Fluminense, caberia apenas administrar, gerenciar. E aí, meu amigo Juninho, primeira participação do Juninho aqui nas Muvucas do Valdo. Juninho, o que é que representou perder o Dema? E olha que o Dema era aquele motorzinho do meio campo. É porque presta atenção noutra coisa que a gente vai observar aqui para você. O meio campo da Tuna tinha o Varela, tinha o Ondino e tinha o Dema. O Ondino já não era mais um garoto. O Ondino, inclusive ele e o Mário Vigia, são os únicos 2 jogadores daquela campanha que foram campeões em 1985, na Taça de Prata. E tinham sido campeões também em 1983 do Parazão. Ou seja, já eram jogadores com muito chão, com muita estrada. E aí você perde o Dema, que era... O Dema, só para se ter uma ideia, o Dema ele foi longevo na carreira. Ele jogou até 40 anos de idade, ou um pouco mais disso, no futebol cearense. Primeiro brilhou no Ceará e depois encerrou a sua carreira lá no Itapipoca, no interior do Ceará. Ou seja, era um jogador vigoroso, um jogador que corria muito, e aí você perde esse motorzinho precisando fazer 2 gols de diferença. Por isso é que eu acho que o maior prejudicado foi a Tuna. E você, Juninho, o que você acha? Você lembra disso? Bem lembrado, Val. Verdade, o Dema foi expulso. Ele fez uma tabela, salvo engano, com o Tarcísio. E o jogador adversário deu um carrinho por trás. Ele sofreu a falta e nessa sequência a gente fez o gol. Só que o juiz marcou e expulsou o Dema, porque o Dema caiu em cima do rapaz, deixando o braço lá, claro, né? Então, a gente ficou desde os 12 minutos do primeiro tempo até o final do jogo com 10 jogadores. E conseguimos, com a união de todo mundo, com a força de todos, a gente conseguiu superar o grande adversário que foi o Fluminense de Feira de Santana. Foi um jogo difícil, mas teve mais esse probleminha aí que a gente conseguiu pôr em prática a nossa união e superar o adversário. Pois é, Juninho, daqui a pouco você volta, daqui a pouco você estará de volta aqui com outros depoimentos interessantes. A Tuna não se entregou. Aos 15 minutos, o Ageu Sabiá fez Tuna Luso Brasileira 1-0. E a Tuna fazendo um bom primeiro tempo. E o time do Fluminense, claro, como eu disse, precisando apenas de um empate, o Fluminense ficava o tempo todo atrás da linha da bola, se defendendo e só saindo em contra-ataques. Termina o primeiro tempo 1-0, volta para o segundo tempo, a Tuna manda a bola na trave, faz do goleiro Eugênio um paredão ali, porque ele defendia tudo, muita pressão. Contra-ataque do Fluminense de Feira, 40 minutos, olha aí, aliás, 42 minutos, hein? 42 minutos do segundo tempo, olha que situação. Além da Tuna não fazer o segundo gol, o Fluminense faz o seu gol. Ronaldo empata a partida para o Fluminense. E agora? Agora a Tuna tinha que fazer mais 2 gols. E o tempo estava se esvaindo, o tempo estava se esgotando, o jogo estava terminando. Aos 45 minutos, Manelão faz 2-1 para a Tuna. Mesmo assim, tinha gente que não estava acreditando. Tinha gente que não esperava mais. Aí o tal do Juninho, você lembra do tal do Juninho? 49 minutos, amigo, 49 minutos, parceiro. Alô, muvuqueiro, alô, muvuqueira, 49 minutos. O árbitro tinha dado 5 minutos de acréscimos no penúltimo minuto desse tempo acrescido pelo árbitro. Júnior cobra escanteio e Juninho sobe como uma flecha. Sobe e testa como uma flecha, um tiro certeiro, letal, mortal. Tuna Luso Brasileira 3-1. E é desse gol que você vai falar agora, Juninho. Fala aqui para nós.
Você acreditava? Cá pra nós. Você acreditava? Foi treinado isso? Foi trabalhado isso? Ou foi no abafa? Foi no desespero? É agora ou nunca? Fala, Juninho! Valdão, era uma jogada muito treinada. Tanto é que no primeiro jogo contra o Flamengo do Piauí, houve o gol do Tarcísio. Foi uma jogada que o Sanalto bateu o escanteio. No primeiro pau eu raspei de cabeça e o Tarcísio fez no segundo pau. Teve também um jogo contra o Nacional, que eu bati a cabeça, inclusive afundou uma lá, mas nada grave e consegui recuperar. Jogada e saída de escanteio também. Fiz um gol de cabeça contra o Alto Esporte, também no Bainão. Então era assim uma jogada muito treinada e veio no jogo final, contra o que o Júnior bateu o escanteio e eu fiz o gol. Treinávamos muito, o Antenor pegava a gente lá e massacrava no bom sentido. Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E se você observar no jogo no jogo final, teve um lance anterior a esse que por muito pouco eu não fiz o gol. O zagueiro conseguiu prensar comigo na bola alta. Então, modéstia à parte, não sou de falar isso, mas eu tinha um bom tempo de bola, eu tinha uma boa impulsão e conseguia sobressair nas jogadas aéreas, tanto defensivas quanto ofensivas. Era o terceiro gol. Então, olha só, o jogo de volta, jogo que a gente está falando aqui, interessante é que o Mário Vigia, se teve um cara que a gente sabe que a Tuna precisou de todas as forças de superação, de solidariedade, mas se tem uma demonstração de solidariedade viva, Mário Vigia. Mário Vigia é lateral esquerdo, ou era lateral esquerdo, foi campeão paraense pela Tuna em 83 como lateral esquerdo, foi campeão brasileiro em 85 como lateral esquerdo. E aí, Joãozinho e Guilherme, dois garotos pedindo passagem, ele joga de lateral direito, ele vai para o outro lado para poder atuar nessa campanha de 1992. Então vamos à súmula do jogo de volta, a partida que aconteceu no dia 14 de junho, lá no Bainão, no estádio Evandro Almeida. Esse livro aqui é o Memorial Cruz Maltino, é exatamente a nossa fonte, um livro do jornalista Ferreira da Costa, que a gente está usando aqui e que nos subsidia, nos ajuda muito a contar essa história gloriosa da nossa Tuna Luso-Brasileira. Tuna 3, Fluminense 1, 14 de junho de 1992, estádio Evandro Almeida, Belém, arrecadação 31 milhões, dinheiro da época, gente, era a moeda vigente, a moeda corrente era o cruzeiro, 31 milhões e 85 mil cruzeiros para um público de 6.217. Tinha muito mais que isso, 6.217. Números oficiais, né? Ferreira da Costa, o jornalista, ele tem que publicar aquilo que foi dado a ele como borderô. Mas tinha ali pelo menos uns 12 mil torcedores, o dobro disso aqui. Ora, 6.217. Árbitro Odílio Mendonça, do Amazonas. Auxiliares Irã Gonçalves Aranha e Jorge Sabino Leite, também do Amazonas. A Tuna formou com Altemir, Mário Vigia, Juninho, Luiz Otávio e Guilherme. O titular era o Joãozinho, mas o Joãozinho foi suspenso lá no jogo de Feira de Santana, no primeiro jogo na Bahia. Charles Varela... Vamos lá de novo com a Tuna. Altemir, Mário Vigia, Juninho, Luiz Otávio, Guilherme, depois Charles, Varela, depois Manelão, Ondino, Dema, Júnior e Ageu Sabiá e Tarciso. Técnico, olha aqui, mais uma suspensão. O Nélio Pereira, que era o técnico da Tuna Luso-Brasileira, pegou um gancho de 80 dias e teve que ficar no meio da torcida passando orientações para o Fernando Oliveira, que acabou sendo o técnico da final. Quem aparece na súmula, está aqui, técnico Fernando Oliveira. Quem aparece é o gerente de futebol da Tuna, o saudoso Fernando Oliveira. Então, era a Tuna Luso-Brasileira. O Fluminense com Eugênio, Itamar, Neto, Estevam e Edinho, Zelito, Acácio e Dimas, Mococa, depois Marquinhos, Ronaldo e Iê. Técnico Vevaldo Santos. Cartões vermelhos, Dema, Zelito e Iê. Gols, Ageu, Ronaldo, Manelão e Juninho. Esse o time da Tuna, esse o time do Fluminense. Tá aí então a ficha técnica da partida final entre Tuna Luso-Brasileira e Fluminense de Feira de Santana. 3-1 Tuna,
Tuna campeã brasileira. E tem mais uma pergunta que eu quero fazer para você, Juninho. Foi o jogo da sua vida? Pode falar, meu herói. Fala, meu ídolo. Valdo, com certeza. Esse jogo da final do Brasileiro de 92, com certeza absoluta, foi o mais importante da minha vida. Teve também as torcidas juntas, Remo e Paysandu, com a da Tuna, como diz o Ageu. É a maior torcida do norte do Brasil, porque as duas juntas formam uma família só. Acaba sendo a Tuna Luz Brasileira. Então, foi um jogo muito marcante, não tem como comparar. Até como foi feita a nossa vitória, aos 49 do segundo tempo, foi dramaticamente marcante. Então não tem como achar outro jogo assim. Houveram outros jogos, sim, importantes para outros clubes e tudo mais, de conquistas também, mas esse aí foi o que mais marcou. Valeu, Juninho, muito obrigado pela sua colaboração aqui nas Muvucas do Valdo. A gente teve um narrador, o narrador da Rádio Marajoara, à época, Toninho Silva, neste programa. E vamos fechar outra vez com Ronaldo Porto. Você lembra que o Ronaldo Porto, ele narrou no programa passado a vitória do Paysandu na final contra a equipe do Guarani de Campinas, no título do Paysandu de 1991. Outra vez a gente fecha o programa com imagens da RBA TV, Canal 13, com os melhores momentos de Tuna 3, Fluminense de Feira de Santana 1. E a narração, olha só, gente, é mais uma homenagem, mais uma oportunidade que a gente tem de prestar um tributo à memória de um dos melhores profissionais do rádio esportivo brasileiro, o locutor 40 Graus, Ronaldo Porto, que nos deixou esse ano. Muitas saudades do Ronaldo. A gente fecha este programa trazendo os melhores momentos de Tuna 3, Fluminense de Feira de Santana 1. Águia do Souza, campeã brasileira. Alô, diretor, o hino da Tuna e os melhores momentos. Tudo em nome de Lotus Peças, Arte de Vó, Manolito, Transmosqueiro, White House. Vem aí em outubro em Coraci. Aguarde. Até a próxima quinta-feira. Vem aí o especial do Círio de Nazaré. O nosso próximo programa. Um beijo a todos. E até lá. Tchau. Aí a bola rolando, decisão do título brasileiro da segunda divisão. Tuna e Fluminense. Aí o Fluminense. Cruzamento de bola para a área. Odinildo quase de um cruzamento resulta no gol do Fluminense. Aí a vaca abrange cedo demais. Aí bola pro campo de ataque, então a equipe da Tuna Luz Brasileira. Olha o tema tocando pro Andino. De frente pro crime, bateu boa bola na direita. É a chance agora, a Júnior entrou na área, bola pro gol. O árbitro tá parando. O árbitro tá parando a jogada, seguiu e parou a jogada. Que é isso? Expulsão em campo. Como é que o seu Odílio Mendonça faz uma coisa dessas? Expulso o tema de campo. Olha o Mário, cruzou bonito. Aí, rapaz, quase, bola pra fora. Galera do Paysandu faz a festa do levanta a bola. Tira a trave, alguém meteu a mão pra ele, olha o número. De fora, grande jogada pro Ondino, rolou na frente, bola pro meio, chega o goleiro e bota pra fora. E fez uma lambança, agora ali o segundo chegando, girou, entrando, não entra na outra, caprichosamente ficou ralando a bola por ali. Tocou pro Juninho, meteu pro Ageu, passou, levou daí mesmo, espalma o arqueiro Eugênio, quase um gol, número 2 da Tuna. Lançamento de novo pro Ronaldo. Limpou a jogada, entrou na área, vai marcar. Gol!
do Fluminense. Ronaldo, 41, decreta o empate aqui no estádio Baianão. Entrou na área, demora muito, jogada muito isolada. Botou atrás, cruzamento para a área. E o Mário Vigia faz isso. Ele foi o culpado, inclusive. Olha o Ondino. Chegando o Mário no canto. Gol! Da Dona Luz, o brasileira Mamelão, mas olha, 45. Escanteio cobrado. Gol! Fazer mais um, Dino. Meteu por cima, bota pra fora o goleiro Eugênio. Cruzamento na área. Luiz Otávio vai pegar o Ageu sozinho, fim de papo. A Tuna é campeã brasileira de futebol da segunda divisão. Torcedor faz a festa no Baianão, 3-1 em cima do Fluminense de Feira.